Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Andradas comemorou o Dia da Consciência Negra com apresentações culturais. Ontem, 20 de novembro, Andradas comemorou pela segunda vez o Dia da Consciência Negra e a Secretaria de Cultura realizou no Pavilhão do Vinho uma programação para lembrar da importância da cultura afro no Brasil. Ocorreram apresentações de capoeira, de folia de reis, de maculelê e esquetes teatrais. O número de pessoas foi muito grande, pois as escolas municipais e estaduais da cidade compareceram. O repórter André Luiz conversou com o prefeito Rodrigo Lopes para que ele falasse sobre o evento. Vamos ouvi-lo. Com certeza é um dia que a gente precisa pensar muito, né? A questão da nossa consciência, muito mais do que um feriado, vai muito além do que um feriado. O dia 20 de novembro ele é demarcado já há muito tempo como o Dia da Consciência Negra justamente para fazer uma reflexão quanto toda a discriminação, preconceito, a forma com que o negro era tratado como animal. Embora nós estejamos no ano de 2017, quase chegando a 2018, nós ainda vemos atitudes racistas, de injúria racial, que precisam ser combatidas. Então o dia de hoje ele tem esse simbolismo, o simbolismo da reflexão de que o negro é um ser humano, igual aos brancos, que tem os mesmos direitos, as mesmas obrigações, e não é a cor da pele que faz dele uma pessoa pior ou melhor, mas faz dele uma pessoa igual, né, tendo respeitado os seus direitos e também sendo cobrado deles os seus deveres. E a Secretaria de Desenvolvimento organizando aí esse evento, envolvendo vários segmentos, isso é que é bacana, né? Sim, com certeza, né? Houve uma crítica aí no passado que seria apenas um feriado para o pessoal ir para a praia, e não é isso que nós estamos deixando acontecer. O ano passado o feriado foi no domingo, tivemos apresentações, tivemos toda a parte cultural. Esse ano, na segunda-feira, paramos aí às 16 horas, estamos trazendo essa apresentação, mobilizando as nossas crianças, as nossas escolas, né, justamente para que tenha essa consciência. Se vai continuar sendo feriado ou não, isso é uma questão que a Câmara vai decidir, é uma questão que tem aí pela frente uma longa discussão. Agora, o que nós jamais podemos deixar é de celebrar esse dia como um dia de reflexão e de começar a tratar as pessoas com mais respeito e igualdade. Até porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados já aprovou que seja feriado nacional. A Comissão do Comércio e Indústria reprovou. Agora vai para o plenário para votação, né? Pode se tornar um feriado nacional. Sim, com certeza. É uma possibilidade que tem de se tornar um feriado nacional. É logicamente que tem interesses diversos dentro desse tema, né? Tem a questão empresarial, tem a questão da consciência. Então, é o que eu digo. O menor dos problemas é se vai ser feriado ou não. Né? A grande questão é a questão da consciência. É a questão de saber respeitar, de tratar o outro e de despertar principalmente as nossas crianças para mostrar para ele que o loiro, o branco, o negro, o amarelo, todos são pessoas, são seres humanos. Não é a cor da pele, a cor do olho ou do cabelo que agrega ou retira valor de uma pessoa. Mas é o que ela é o caráter, os princípios que ela tem e aquilo que ela representa para a sociedade. A reportagem do Jornal da Cidade também conversou com o senhor Juraci Custódio, da Folia de Reis Estrela da Guia. De acordo com ele, a raça negra ainda sofre com o racismo nos dias de hoje. Vamos ouvir então o senhor Juraci Custódio. Olha, eu sinto muito orgulhoso de ser um negro e as pessoas hoje estão prestigiando a raça negra. Então isso é muito importante, e para nós que somos negros e vocês que são claros, todo o pessoal, então vocês estão fazendo uma coisa que só pode ser por Deus, só pode ser por Deus. Agora, é preciso mais consciência com relação à questão do racismo? Seu Juraci, o negro sofre ainda o racismo no Brasil? Geralmente você sabe que não tem como não sofrer, porque é o seguinte, a raça negra não teve as condições de ter uma parte financeira bastante avançada, igual alguém que tem uma firma, tem uma coisa assim, né? Então o que conseguiu? O que está acontecendo? A única coisa que a pessoa ganha dinheiro, que consegue uma firma, é jogando futebol, essas coisas, né? E está tentando estudar, mas daqui a uns anos vai melhorar, porque vai ter estudo para os negros. Mas até agora, no caso, eu estou com 70 anos, então não tive essa chance de estudar. Mas com a ajuda de vocês, que nem a consciência
do pessoal da administração de Andrada fazer isso aqui, é isso aí que salva essa discriminação nossa. O pequeno capoeirista José Freitas Gonçalves, de apenas 10 anos, disse que negros e brancos são iguais e aqueles que promovem o racismo não têm cabeça. O que você acha do Dia da Consciência Negra? Por que você acha interessante? Acho interessante porque ajuda nós por causa da imigrantes, negros, africanos lá sofrer. Aí teve a consciência negra e teve esses negócios. Aí ajudou os negros e nós tá aí hoje. E você acha que o negro ele sofre preconceito no Brasil? Pra mim, os negros é a mesma coisa que o branco. Não muda nada, mas quem faz preconceito é gente que não tem cabeça, né? Gente ruim. E você já sofreu preconceito? Não. Nunca. Graças a Deus, né? Tiago Caldas Maia, um instrutor gigante do Grupo Luanda, falou sobre o significado da capoeira na luta do negro no Brasil. Vamos ouvir, portanto, o instrutor gigante. Essa modalidade, né, que cresceu na época da escravidão como uma necessidade de defesa do negro escravizado em busca da liberdade, se faz presente hoje também como símbolo de resistência e para deixar claro, né, para essa geração nova o que aconteceu e o que precisou acontecer para que isso fosse reconhecido. Lógico, a gente vive uma realidade que existe muito preconceito, muita discriminação, nós vemos até sendo tratados em novelas, enfim, é um assunto bastante amplo. E nessa questão, a capoeira como uma manifestação de raiz africana, mas criada em solo brasileiro, é importante as apresentações para que se mantenha viva essa herança deixada para nós. O historiador da Prefeitura Municipal, Ricardo de Souza, disse que Andradas é uma vanguarda no que se refere ao feriado da consciência negra. Eu posso dizer que Andradas é uma vanguarda do que a gente fala nacionalmente e em nível estadual, porque é uma das 12 cidades do estado de Minas Gerais em que se celebra esse Dia da Consciência Negra, né? Que é um dia em que as pessoas têm que ter essa consciência do nosso passado, né, escravista, e terem essa noção como um aprendizado, como uma forma de respeito ao próximo. E isso se torna cada vez mais necessário devido aos casos cada vez mais constantes de racismo que a gente vem reparado na nossa sociedade. Tivemos há 2 semanas um caso que está tendo uma repercussão nacional até hoje, né? Então é muito importante celebrar isso, né? É um dia de consciência mesmo, que coloquemos na nossa cabeça a consciência e saibamos, estudemos mais a história para saber mais, né, como se passou isso na nossa sociedade e que a escravidão deixou raízes profundas, né, sequelas profundas no Brasil. Os alunos das escolas compareceram em peso? Sim, os alunos das escolas municipais, estaduais compareceram, né? Como de praxe, porque o projeto da capoeira, que é uma das maiores expressões da cultura afro, esteve presente, né? No caso está acontecendo agora, e muitos alunos praticam essa arte, né? Que é uma arte de origem africana, que foi incorporada no Brasil, né? Que é um dos maiores patrimônios culturais que a gente tem. Então esse projeto está inserido nas escolas municipais. Então as escolas estão participando desse ato, porque a capoeira também é essa forma de resgate cultural das raízes afro-brasileiras. Entrevista. O feriado da Consciência Negra acontece no dia 20 de novembro, porque nesta data, no ano de 1695, o líder negro do Quilombo dos Palmares, Zumbi, era derrotado e morto pelas tropas dos bandeirantes paulista, Domingos Jorge Velho. Para falar sobre Zumbi dos Palmares e sobre a consciência negra, iremos conversar agora com o professor de História e de Filosofia, Rafael Gonçalves de Queiroz. Professor Rafael, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Sandro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa Jornal Obrigado. Da Cidade. Professor Rafael, olha, o senhor ouviu com atenção a reportagem que Sim, claro.
o Jornal da Cidade produziu. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da consciência negra, sobre essa questão de Zumbi dos Palmares, que são questões um tanto quanto complicadas e muitas vezes difíceis de se perceber as variáveis que existem dentro dela. Exatamente. Sandro, a gente deve começar dizendo o seguinte, né? Que Zumbi, na verdade, é um mito, é uma lenda. Infelizmente, quem deveria estar sendo celebrado nesse Dia da Consciência Negra deveria ser a Princesa Isabel, que foi a grande responsável pela Lei Áurea, né? Que libertou os escravos negros da condição em que viviam até o século XIX. Mas Zumbi realmente não foi nada disso do que dizem. Não foi nada disso do que dizem, né? O Zumbi, pra gente ter uma ideia, ele foi transformado num herói, mas o Quilombo dos Palmares era um local que tinha um sistema de escravidão também, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente deve lembrar é o seguinte: houve dois historiadores, um chamado Joel Rufino dos Santos e o outro chamado Décio Freitas, que décadas atrás começaram a construir esse mito que Zumbi teria sido um líder da resistência dos negros à escravidão, né? O que não é bem verdade. Por que não é bem verdade? Bom, primeiro, a maioria dos negros que vinham para o Brasil, eles já vinham com uma cultura escravocrata, porque na África isso já era comum, né? Então, quando esses negros chegam ao Brasil e são escravizados, eles na verdade já estavam acostumados com isso lá na África, né? Muitos já eram até escravos na África e chegavam aqui, continuavam nessa mesma condição. Mas negro escravizava negro, professor? Sim. Na África isso era muito comum, né? Todos os povos, reinos, tribos africanas ali da região do litoral da África, que era onde Portugal ia buscar seus escravos, tinha como base de trabalho a mão de obra escrava, né? Nesses territórios aí africanos, desses reinos do século XV, XVI, XVII, a terra era uma coisa bastante acessível a todo mundo. Então, o que diferenciava as pessoas, em termos de posição social, era ter escravos. Então, ter escravos era fundamental para que você tivesse um status social elevado na África. Então, muitos povos viviam, basicamente, da escravidão, né? O português, ele apenas encontrou uma situação que já existia, se valeu da mão de obra escrava, porque precisava de mão de obra para colonizar o Brasil. E quando esses negros chegavam aqui, alguns conseguiam fugir das fazendas, dos engenhos, e formavam quilombos. Foi o caso do Quilombo dos Palmares, que nem foi criado por Zumbi, né? Teve um rei, inclusive, antes de Zumbi, que era o Gangazumba, que alguns historiadores até dizem que foi mais importante que Zumbi. E, enfim, quando Zumbi vira rei, né, do Quilombo, o Quilombo já estava passando por um processo ali de perda do poder e tal, tanto que depois ele vai ser derrotado, né, como você bem disse aí, pelo Domingo Jorge Velho. Mas assim, o sistema de vida no Quilombo era o seguinte: o negro que conseguia fugir do engenho ou da fazenda, ele tinha liberdade dentro do Quilombo. Mas o Quilombo era muito grande, ele pegava território de vários estados ali do Nordeste, né, e ele precisava de mão de obra. Então, os quilombolas, eles organizavam expedições para capturar negros de fazendas, negros escravos, e esses negros eram levados para o Quilombo para trabalhar também como escravos, né? Então, Zumbi tinha escravos, né? E também tinha o seguinte: o Quilombo, ele era organizado da seguinte maneira: se você entrou no Quilombo, você não pode sair. Se você sair, você é capturado, e sendo capturado, você é morto. Então, Zumbi matou muitos negros e escravizou muitos negros. É uma informação interessante, professor. Sim. E existem documentos que corroboram essa afirmação, professor? Sim, tem muitos historiadores nos últimos tempos que vêm desmontando, né, essa visão que foi construída a respeito de Zumbi. Como eu falei, dois historiadores foram responsáveis por essa construção dessa lenda, né, de Zumbi. Foi o João Rufino e o outro foi o Décio Freitas. O João Rufino apresentava assim a ideia de que o Quilombo era um lugar paradisíaco, onde todo mundo era igual, todo mundo tinha prosperidade, liberdade, igualdade, né?
E depois o Décio Freitas foi um outro historiador que também montou uma história fictícia. Diz que encontrou documentos, que o Zumbi foi educado num mosteiro lá em Alagoas. Mas até hoje os historiadores não acharam esses documentos, né? Então, por exemplo, o historiador Cláudio Pereira Eumir, né, ele mostrou, por exemplo, que tanto a pesquisa do Décio Freitas quanto do João Rufino não tinha base em documentos, né? E em história a gente precisa de documentos, né? O que a gente tem efetivamente são relatos de escravos, de negros que foram escravizados no Quilombo, né, de negros que foram assassinados pelos quilombolas e etc. Então, assim, a visão do Zumbi como o libertador, o homem que defendia a liberdade dos escravos, dos negros, é uma mentira, né? Infelizmente, a gente precisa contar a verdade histórica dos fatos. E a verdade é essa. A verdadeira libertadora dos escravos foi a Princesa Isabel e não o Zumbi. Agora, professor Rafael, com relação à mentalidade do Zumbi, o que ele pretendia com aquele quilombo, já que, como o senhor falou, ele tinha uma mentalidade escravocrata que ele trouxe da África, e ao montar o quilombo, qual o objetivo dele? Será que a história consegue vislumbrar isso? Sim, assim, o Ganga Zumba, né, que foi o rei anterior a Zumbi, o quilombo tinha uma monarquia, né? Um rei governava o quilombo. O Zumbi foi rei também, né, depois de Ganga Zumba. O Ganga Zumba, ele era descendente dos Ingambalas, que era uma tribo africana que vivia de tráfico negreiro, ou seja, eles montavam cidades fortificadas, atacavam povoados, atacavam tribos e vendiam essas tribos nas costas da África para mercadores europeus, ingleses, franceses, portugueses, etc. Então, essa tradição de escravizar para explorar a terra já vinha lá dos Ingambalas, de quem o Ganga Zumba era descendente, e ele implementou o mesmo sistema dentro do quilombo, né? Porque assim, como eu falei, o quilombo era muito grande, ele precisava de mão de obra para explorar a terra. Então o que eles faziam? Eles usavam o mesmo método, capturavam pessoas nas fazendas, né, e levavam para dentro do quilombo para trabalhar na terra. Agora, claro, tinha os negros, que eram livres, né? Esses faziam parte da elite do quilombo. O Zumbi era um desses casos. E os negros escravizados, né, que faziam parte da mão de obra utilizada pelo Zumbi e pela elite quilombola. Entendi. Agora, com relação ao momento atual, um pouco antes de chegar nessa questão de feriado da consciência negra, nós tivemos ali alguns estágios até que os negros fossem verdadeiramente livres. Antes até da Lei Áurea, teve a Lei do Ventre Livre, é isso? Isso. Então, a situação do Brasil no século XIX era a seguinte: a escravidão ainda estava de pé, né? Mas já havia vozes que queriam o fim da escravidão, existia um movimento abolicionista e tudo. Então vieram algumas leis para favorecer a situação do negro, como a Lei do Ventre Livre e também a Lei dos Sexagenários, né? Mas assim, o grande problema era que a elite agrícola do Brasil, né, os grandes fazendeiros e tal, eles em geral eram muito resistentes ao fim da escravidão de uma vez. Por quê? Porque a mão de obra do escravo era muito fundamental para o trabalho no campo, né? Então, os dois partidos do Império, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eram igualmente contrários ao fim da escravidão de uma hora para outra, porque eles pensavam que isso poderia quebrar o sistema produtivo no Brasil. Então, pensava-se o quê? Vamos acabar com a escravidão, mas lentamente, né? Lentamente. E a grande iniciativa de dar um fim à escravidão foi da Princesa Isabel, com a Lei Áurea, né? Isso, inclusive, acabou custando, né, a cabeça de Dom Pedro II, porque, por causa da Lei Áurea, ele acaba perdendo o apoio dos fazendeiros e aí vem a proclamação da República em 1889, né? O que prova que realmente a princesa estava muito mais interessada no bem da população negra do que na própria questão política ali, de manter o império, né? Ela pensou primariamente
na libertação dos negros, e tinha até um projeto de distribuição de terras para a população que vinha, né, da escravidão e tudo mais. Coisa também que não agradava alguns setores dos fazendeiros aqui do Brasil, principalmente fazendeiros de São Paulo, né, que tinham do Rio também, tinham ainda muita dependência da mão de obra escrava. Nós estamos conversando com o professor de História e de Filosofia, Rafael Gonçalves de Queiroz. Agora, professor Rafael, com relação à consciência negra, eu acredito que o racismo é uma coisa deplorável que deva ser combatido a todo custo. Sim. Eu tenho uma experiência, quando criança, de ver um menino de 15, 16 anos agredir violentamente uma menina de 8, 9 anos porque ela era negra. Isso foi na minha frente, isso me marcou muito, sabe? Quando eu vi aquilo, eu achei inacreditável e nunca mais esqueci dessa cena. Então o racismo, ele é algo assim realmente deprimente. Agora, como que se combate o racismo, professor? Seria com um feriado de consciência negra ou de alguma outra maneira? O problema, caro Sandro, é o seguinte: a gente tem que fazer uma distinção entre o racismo individual e o racismo institucional, né? No Brasil, nunca houve racismo legal, como, por exemplo, em outros países. Na África do Sul, por exemplo, você tinha um apartheid, né? Tinha bairro para negro, bairro para branco. No Brasil, isso nunca existiu. Inclusive, a gente precisa deixar isso claro, porque muitos movimentos, eles querem passar uma visão de que o Brasil é um país essencialmente racista, né? Bem que parece para criar um clima de guerra dentro da nossa pátria. Isso não é positivo, né? A gente tem que perceber que o Brasil, ele tem uma história diferente da dos Estados Unidos, da África do Sul, onde teve segregação. Aqui nunca houve isso. O senhor fala em tempos modernos, a partir da libertação dos escravos, nunca houve essa segregação. Mesmo na época da escravidão, a relação do escravo com o branco no Brasil era muito diferente, por exemplo, da relação do escravo com o branco nos Estados Unidos, né? Então você veja, o Gilberto Freire, que é um sociólogo, ele tem uma obra, Casa Grande e Senzala, onde ele mostra o seguinte, que o negro e o branco no Brasil sempre conviveram meio que no mesmo espaço social. O negro frequentava a Casa Grande do Senhor, né? Havia, por exemplo, a questão da miscigenação, da mistura racial, branco com negro, tanto que o Brasil tem um grande contingente de mulatos, né? Então, assim, a nossa história foi diferente da história americana. Na história americana havia uma segregação radical, mesmo na época em que nós tivemos escravidão, essa segregação não era tão radical. E houve, inclusive, né, casos de negros que ascenderam socialmente no Brasil. O José do Patrocínio, não é? Exatamente, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Machado de Assis, a própria Chica da Silva, né? Então nós tivemos uma história bem diferente, né? Embora tenhamos aí a escravidão na nossa história como uma marca negativa, a escravidão que nós tivemos aqui não foi tão terrível quanto a que houve em outros lugares, né? E é claro que o racismo tem que ser combatido, né? Mas, ao meu ver, a nossa tradição brasileira, que é uma tradição de integração racial, de miscigenação racial, é a base para a gente poder superar qualquer racismo que exista aí na cabeça de alguma pessoa, né? E isso através da educação, da escola, mostrando realmente as raízes da nossa história, como o negro contribuiu para a formação do nosso país, como o índio contribuiu, como o branco contribuiu, né? É até importante mostrar isso, a contribuição das três raças, para que a gente não crie um clima de rivalidade, né? Porque muitos movimentos aí, principalmente se intitulam movimentos afro. Professor, caiu a ligação? Caiu a ligação. Bom, nós conversamos então com o professor de História e de Filosofia, Rafael Gonçalves de Queiroz, quando ele completava a sua resposta aqui final no programa Jornal da Cidade. Infelizmente, a linha acabou aí sendo cortada, mas essencialmente a matéria foi pro ar, a reportagem foi apresentada e todos os lados desta questão aí, que é um tanto quanto complexa, todos os lados eles foram devidamente ouvidos. O ouvinte da Rádio Vinícola, então, tire suas próprias conclusões e continue estudando este tema. Jornal da Cidade.